porque menos de 1% dos profissionais hoje estão atuando com a consultoria de alimentos. E quando a gente fala menos de 1%, quando a gente fala na área da nutrição, esse percentual é menor ainda. Porque normalmente o pessoal da nutrição vai para a clínica. Porque é o que dá mais status, é mais bonito, talvez, né? Ou porque gostam realmente, mas esquecem que existe a área da consultoria. Então, se menos de 1% de profissionais estão atuando, o que isso nos diz? Nos diz que tem uma grande oportunidade, porque além de ter poucos profissionais, existem muitas empresas necessitando do nosso trabalho. Milhares. Nós vamos falar sobre isso bem aprofundado na jornada. Então, se não te inscreveu, depois te inscreve. Mas, gente, é importante que tu entenda que se menos de 1% dos profissionais estão atuando, é porque é uma área muito promissora. Muito. Sabendo do que a gente vai te falar na primeira aula da jornada, tu vai entender por que é tão promissora e que 2023 é o ano para tu atuar com a consultoria e ganhar mais de 10 mil reais. E aí, o Luiz colocou ali, que ele acredita que muitas pessoas, elas têm medo de começar na consultoria porque não têm conhecimento. Mas a gente te fala que é possível começar assim na consultoria de alimentos, mesmo do absoluto zero, mesmo que tu nem saiba o que é a consultoria de alimentos. É possível, a gente não está falando da boca para fora, é real. Por quê? Porque o que a gente precisa para atuar na consultoria de alimentos, ao contrário do que muita gente fala nas redes sociais e de que muita gente acredita, não é conhecimento técnico. Não é conhecimento técnico. O que a gente precisa são estratégias certas. Tem muitos profissionais que provavelmente são mestres, doutores e sabem muito mais sobre a parte técnica do que eu e a Caterine. E por que a gente tem o reconhecimento que a gente atingiu o sucesso que a gente atingiu? Não é porque a gente sabe mais conhecimento técnico do que vocês, ou do que um doutor, do que um mestre. É porque a gente teve as estratégias certas. Então, mesmo que tu tá do absoluto zero, que tu não saiba nada, é possível sim, porque não é o conhecimento técnico que vai fazer tu dominar a consultoria de alimentos. Então, Luiz, te respondendo isso, não é. São estratégias. E tem gente muito melhor que eu e a Caterine na parte técnica. Muito melhor. Mas a gente tem as estratégias certas. Tá, gente? E é isso que a gente precisa para dominar a consultoria de alimentos. E é isso que a gente vai te ensinar na jornada. Passo a passo de como isso acontece. E, inclusive, né, a gente tem o exemplo da nossa aluna Gleia. A Gleia, ela trabalhou durante mais de 20 anos em uma outra área, na área de grãos, de indústria de arroz, e ela não sabia nada da consultoria, ela é engenheira agrônoma. E ela começou a fazer nosso curso com as estratégias certas, ela conseguiu fechar vários clientes, vários contratos e faturar um valor muito maior do que ela ganhava no CLT. Então, é super possível. Inclusive, na live de aquecimento desta quinta, amanhã, a gente vai falar sobre esse tema. Como que é possível começar do absoluto zero? Então, vocês que estão nos assistindo aqui, amanhã já botem na agenda, bota o celular para despertar também, porque amanhã a gente vai contar sobre como que é possível mesmo do absoluto zero. Então, é importante que se tu tá neste momento, tá com esse receio, tu assista a live de amanhã também, tá? Porque sim, é possível, a gente vai te falar como. Isso aí. E aí, só um parêntese da Gleia. A Gleia, quando iniciou o curso com a gente adora falar da Gleia. Um beijo para a Gleia, se estiver nos ouvindo, ou se vai nos ouvir, provavelmente vai, porque ela é muito dedicada, é a aluna mais dedicada, eu acho que a gente tem. Que a Gleia mora numa cidade extremamente pequena, tem quase ninguém, nenhum restaurante na cidade. A Gleia ficou 20... Hã? Não tem nem 30 mil habitantes a cidade da Gleia. Então, olha só. Ela ficou anos fora, ela é uma pessoa mais velha, né? Ela não tem seus 20 e tantos anos, ela tem um pouco mais de idade, e ela conseguiu, tá faturando mais de 10K aí com 2 ou 3 clientes, a Gleia, em 2 dias, quase 10K de faturamento aí, com 2 ou 3 clientes, que agora eu não me lembro, e tá aí, gente, bombando na consultoria. Então, é estratégia. Quais são as estratégias certas que estão nos pedindo aqui? É isso que a gente vai falar na jornada, tá, gente? Então, a jornada, ela é um passo a passo. Então, assiste a aula 1, aula 2, aula 3, na ordem que tem que assistir, porque é nessa ordem que a gente vai te falar como que isso é possível, tá? E tem muita gente nos perguntando no YouTube, é possível fazer a consultoria de alimentos sem ter concluído a faculdade, sem ter formação? Sim, gente, é possível, porque a consultoria de alimentos, como a gente falou lá no início, não é uma responsabilidade técnica, onde tu vai ter um registro e tu vai precisar daquele registro para executar. Não. Ser um consultor de alimentos, tu não precisa nem de formação, tu precisa ter o entendimento de como fazer aquela atividade. Tanto que tem clientes nossos, meus e da Caterine, que nunca estudaram na vida, são donos de negócios
e que eles mesmos, muitas vezes, executam alguns serviços que a gente faz, que a gente ensina para eles executarem. Então, não precisa ter terminado a graduação, pode estar fazendo ainda, tá? Então, bem tranquilo isso. Tem muita gente perguntando aqui no YouTube. Não esquecemos de você, gente. Pode perguntar. Podem mandar as perguntas, gente. Tem algumas perguntas específicas que nós vamos trazer na jornada e vamos trazer ao longo dessas lives de aquecimento. Só para relembrar vocês, hoje é a primeira live de aquecimento e vão ter lives amanhã, sexta e durante toda a semana que vem. De segunda a sexta da semana que vem. Então, todos esses assuntos a gente vai esclarecer. Não dá para a gente falar todos eles em uma única live na primeira, né? Hoje o objetivo é fazer com que vocês entendam o que é a consultoria de alimentos e como que é possível fazer, ganhar mais de 10 mil reais com essa área. Então, gente, retomando o nosso assunto, né? Como que é possível? Entendemos o que é a consultoria? Está claro para todo mundo o que é a consultoria de alimentos? A diferença da consultoria para a responsabilidade técnica, para o emprego CLT, tem que estar claro. Se não ficou claro, manda pergunta que a gente vai responder, tá? A gente é ansioso. Bom, e como que é possível, então, gente, a gente ganhar, a gente faturar mais de 10 mil reais com a consultoria? Primeiro, como a gente já falou, e vocês já devem perceber a volta de vocês, no teu bairro provavelmente tu já viu, né? Deve existir uma padaria, deve existir negócios de alimentação, devem existir vários serviços de alimentação aí à tua volta, no teu bairro, na tua cidade. E se essas pessoas produzem alimentos, se esses negócios produzem alimentos, existe uma oportunidade para consultoria de alimentos. E existem várias oportunidades, mas aqui a gente vai falar apenas uma e depois lá na jornada a gente vai aprofundar e trazer para vocês muitas outras oportunidades. Mas só com uma já é possível faturar mais de 10 mil reais? Então vamos entender qual que é essa uma que a gente vai falar hoje. Inclusive, se tu tem dúvida de quantos negócios de alimentação tem na tua cidade e a tua cidade tem iFood ou alguma plataforma de delivery, procura depois a nossa live. Deixa anotado aí, procurar na plataforma de delivery quantos estabelecimentos tem. Tem muitos estabelecimentos e todos eles podem ser nossos clientes. No caso de hoje, a gente vai dar um exemplo para vocês, um exemplo que ninguém quase nunca pensa, nos coitados. Não são coitados de coitados, os coitados porque ninguém nunca pensa neles. Que são as pessoas que produzem marmitas em casa. Tem muita gente produzindo marmita em casa. É um exemplo que a gente trouxe para vocês. E essas pessoas que produzem marmita em casa, todas elas são nossos potenciais clientes. Todos. E todos os serviços da consultoria se aplicam a essas pessoas. Ai, gurias, mas como assim? Elas não fazem em casa? Sim, mas elas não precisam de rótulo, de tabela, elas não precisam cumprir lei, elas não precisam garantir que o alimento vai chegar seguro. Então, todas as pessoas que produzem um alimento em casa, nesse nosso exemplo, marmitas, podem ser nossos clientes. Então, são centenas de pessoas que, depois da pandemia, precisaram, na grande maioria das vezes, ter o setor de alimentação como fonte de renda. E estão fazendo alimentos em casa, estão vendendo muito e precisam da nossa ajuda. Precisam da nossa ajuda para aumentar as vendas, precisam da nossa ajuda para aumentar a lucratividade, entre outros fatores. Então, alguém aqui, coloque aqui para a gente, né, no YouTube, e no Face ou aqui no Insta, alguém aqui conhece alguém que faça comida em casa? Se for marmita, melhor ainda, que é o nosso exemplo. Mas se pode ser bolo, salgadinho, docinho, torta, qualquer coisa em casa. Coloca aqui, eu conheço ou conheço, para a gente saber, porque todo mundo conhece alguém que faça isso. Talvez tenha gente aqui que faça isso para vender também. E aí conhece a outra realidade, o outro lado, do que precisa. Porque muitas pessoas que fazem a marmita em casa estão perdendo dinheiro, estão tendo desperdício com os alimentos, estão tendo vários pontos ali que poderia estar trazendo um aumento de lucratividade, um aumento de visibilidade do negócio, e aí conseguindo vender esses alimentos, esses produtos em outros locais. Muitos nem pensam que podem, que são capazes de colocar uma marmita congelada, por exemplo, para venda em um estabelecimento, em um mercado, em um comércio, em um empório. Eles não sabem, porque eles não têm conhecimento da área. Quem tem conhecimento? O consultor de alimentos. E se a gente for pensar em quantos negócios existem aí ao nosso lado, principalmente falando agora de quem faz em casa, marmitas, quantos são? Se tu atender eles, tu já vai conseguir faturar mais de 10 mil reais com atendimento de pessoas que fazem marmita congelada em casa, por exemplo.